Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Espero que vocês tenham aproveitado muito amanhã, muito conteúdo incrível. Eu sou a Carol Soares, sou cofundadora da Foto.com, sou diretora executiva do Mulheres do E-Commerce e eu trouxe aqui um conteúdo muito bacana para a gente conversar sobre fotografia e cadastro de produto. Bom, né? A gente sabe que fotografia e cadastro é uma coisa essencial para a venda, mas é algo ainda difícil de tangibilizar, de se organizar. Então, vamos começar falando sobre o planejamento do seu conteúdo. Quando a gente começa um e-commerce, quando a gente começa a vender pela internet, é muito difícil a gente entender quantos materiais, que tipo de material que eu tenho que gerar. Porque eu tenho um mix de produto, mas eu tenho várias interações de vendas online. Eu tenho meu site, eu tenho meu Instagram, eu tenho os marketplaces. Então, a primeira dica aqui, né, a primeira informação que eu trouxe para vocês é o planejamento. Então, desde que eu estou organizando a entrada desse meu produto, seja uma fabricação, uma compra, o ideal é que esse nascimento do produto dentro da cadeia da empresa de vocês já venha junto com o planejamento da imagem, porque não adianta a gente gastar um super esforço com imagem, com compra ou com fabricação, sem ter como representar ele digitalmente. Então, comecem o planejamento na aquisição dos produtos. Então, você vai entender, peraí, meu produto, como que eu preciso comunicar esse produto, que tipo de informação. Então, a primeira dica aqui é nascer o planejamento junto, para que não fique corrido, para que não lance atrasado. Tem muitos casos que eu lanço na loja física primeiro e depois eu lanço no e-commerce. Então, o ideal é ter esse planejamento o mais assertivo possível. Quando a gente fala de imagem, né, hoje a imagem ela tem uma grande relevância na jornada do consumidor. Porque o consumidor ele está com a gente em diversos canais. Ele está com a gente na nossa loja física, nas nossas redes sociais, em qualquer interação que temos ali com o consumidor, ele tem acesso às nossas imagens, aos nossos textos, ao que a gente posta. Então, o consumidor ele tem que ter acesso a conteúdos esclarecedores a todo momento, em todos os canais. E eu trouxe essa mensagem aqui junto com uma imagem para ilustrar um pouco do quanto uma foto ela pode ser muito mais do que uma foto. Aqui eu trouxe uma representação de uma lixeira, aonde a gente colocou aqui alguns bullet points, é uma coisa simples, um designer simples de fazer, que eu trouxe algumas informações que o consumidor, ele bate o olho, ele já sabe a litragem da lixeira, ele já sabe que tem fechamento suave, sistema de trava, balde removível. Então, eu posso usar essa imagem no meu Instagram, eu posso usar no meu e-commerce, em qualquer momento que eu me comunico, se eu sou, por exemplo, uma empresa especializada em lixeira, ele já entende as minhas características do meu produto, o quanto ele é especial. Porque nada adianta você ter um produto super especial que você não consegue comunicar ele, né? Isso é muito importante. A gente não tem no digital um vendedor fazendo aquela consultoria, né? Falando, olha, seu consumidor, esse produto é o adequado para você, esse material é o adequado para você, então leva esse para sua casa, para sua empresa. Não tem. O consumidor ele tem que se abastecer de informações com as suas fotos e com os seus textos. Então, caprichem nisso. Pensem, se eu fosse comprar este produto, o que eu precisaria saber? Que tipo de informação é importante para mim? A maior dica para gerar um bom material é a empatia. É eu me colocar no lugar do meu consumidor, pensar o que seria importante para ele e trazer aquela informação. Não economizar nesse processo. Mesmo que de uma forma caseira, para aquele pequenininho que está começando, é possível ter um material de qualidade e esclarecedor. E aí eu entro num terceiro tema aqui, né, que é a adaptação da imagem por canal e por dispositivo. A gente hoje é refém, na verdade não é refém não, né? É uma coisa muito rica o quanto a gente tem dispositivos ao nosso alcance. O nosso notebook, um tablet, um celular, e a imagem, ela tem adaptabilidade por portal. Quando você está falando num celular, a tela naturalmente é menor. Então você tem que chamar a atenção daquilo que você quer o mais rápido possível. Isso aqui que eu trouxe para vocês é um exemplo, a gente chama de Hero Image. É uma imagem que é muito utilizada para mobile,
Porque ela já traz, além da foto do produto, ela traz o que ele é e o tamanho dele. Então vamos supor que você está fazendo uma compra no supermercado. Estou ali no mercado fazendo uma compra. Rapidamente eu bato o olho, eu sei que isso aqui é um polidor de 200 ml. Porque a foto, nesse caso, ela é muito mais informativa do que fator decisivo de compra. Você não vai ficar olhando se essa lata é bonita, se ela é usual, você quer saber se aquilo serve para você. O mesmo vale, por exemplo, para um setor automotivo. Se você vai comprar uma pastilha de freio, você entra no site, o que é mais difícil, né? É você achar o produto correto. Uma vez que você achou a foto, é só confirmatória. Bom, isso aqui é uma pastilha de freio? É uma pastilha de freio. Então, eu vou seguir aquela compra. Agora, eu vou comprar uma roupa. Eu preciso de um máximo de detalhes possíveis. Eu preciso saber se a calça é de elástico, como é que é esse cós, como é que é o bolso. Então, isso aqui é muito importante para vocês. E aí eu entro junto com isso, eu puxo um gancho de descrição e categorização. Voltando aqui ainda no exemplo do setor automotivo, pensa no seguinte, né? Quando alguém vai comprar uma peça para um carro, geralmente as pessoas não têm o código da peça. Ah, isso aqui é uma pastilha de freio 3, 4, 5, 7, sei lá. Né? A pessoa, ela sabe que ela tem um carro da GM, do ano de 2015, da marca Corsa, e que ela precisa de uma pastilha de freio. Não seria interessante se as lojas de carros categorizassem assim? Eu participei de um projeto há um tempo atrás com uma papelaria. E quando você vai comprar o toner da sua impressora, geralmente você não tem o código do toner. É a mesma situação. Então, a gente fez uma categorização que é assim, qual que é a marca da sua impressora? HP ou Ericsson? Ah, é Ericsson. É DeskJet ou é LaserJet? DeskJet. E aí, ia afunilando ali as possibilidades para ajudar o consumidor a achar o seu produto. Então, isso é muito importante, a gente pensar como que é o comportamento de compra. Eu vou trazer mais um exemplo aqui. Eu conheci uma empresa há um tempo atrás que vende e aluga aparelhos de apneia do sono, CPAP, BIPAP. São aparelhos que são recomendados por um médico. Ninguém está no Google lá e fala, peraí, deixa eu pesquisar um CPAP. Não existe essa situação. Então, quando você entra no site, o site ele tem que ser claro e muito coerente com as receitas médicas. Porque ele vai ali na pesquisa, na busca, porque ele tem uma recomendação médica. E aí você muda de cenário, né? Eu vendo presentes para crianças. Então é legal você indicar para que idade esse brinquedo é adequado, para que ocasião esse brinquedo é adequado. Então a gente tem que pensar no comportamento de compra do nosso consumidor e levar isso para o nosso conteúdo, na categorização, no texto e na fotografia. E aí é muito importante a gente tomar cuidado com a mensagem que a gente passa com uma foto, porque muitas vezes a gente não vai conseguir a leitura. Nem sempre o consumidor está com pressa, ele vai ler o texto que você escreveu ali de legenda. Então a gente tem que ser muito claro com a mensagem. Nessa imagem que eu trouxe de exemplo aqui, o que está à venda aqui é um tênis, mas eu estou trazendo aqui que é um momento de conforto, é um tênis confortável que eu posso usar na minha casa para trabalhar nesse momento de home office. Eu trouxe aqui uma mensagem, eu preciso pensar nessa mensagem. Como que eu quero que o meu consumidor... Por exemplo, eu vendo camiseta e eu tenho várias cores. Que tipo de cor? Que foto que eu preciso mostrar para esse cliente? Uma foto com várias camisetas com várias cores. Então, a gente precisa sempre pensar na mensagem. Eu pego muitos casos, principalmente no Instagram, que tem um cenário lindo, mas era um anel que estava ali desse tamaninho e o cenário é maravilhoso. A pessoa olha todo o cenário e não percebe que tem um anel ali no meio, ou depois de alguns segundos ela vai notar o anel. Ela não é impactada pela mensagem que eu queria passar, pela verdadeira mensagem que eu preciso passar naquele momento. E aí a gente entra aqui num outro tópico, né? A gente falou aqui da importância por canal, né? Da importância do mobile, por dispositivo, o planejamento. E a gente entra aqui num tema também que é muito importante, que é a transformação digital versus diversidade e inclusão. Nós temos que preparar os nossos negócios para essa nova geração que está vindo aí. Se a gente quer sobreviver às próximas gerações, a gente tem que se comunicar com eles de maneira adequada. Então, a gente tem que trazer diversidade e inclusão para o nosso conteúdo também. Nossa foto, nosso texto, nosso conteúdo... em todos os lugares, seja no nosso e-commerce, seja nas nossas lojas. Se eu vendo roupa,
principalmente moda, isso aqui é essencial. Tem mais do que isso. Esses dias eu vi uma campanha da Mister Músculo falando o seguinte, era uma propaganda de um produto de desengordurante de cozinha, mas a mensagem falava assim, o homem também tem que ajudar na limpeza da casa. Era uma brincadeira em relação a isso. Isso trouxe para mim que o produto é bom e que a empresa se preocupa com a sociedade. Então, as nossas mensagens via imagens têm que trazer essa informação. A gente tem que, de uma maneira sutil, sem política, sem excessos, se posicionar perante o mercado, mostrar como a gente se comporta. Existe uma pesquisa que fala que, não, um exemplo, né, que um funcionário insatisfeito, ele tem o poder de contaminar 10 pessoas. Então, pensa assim, se o seu funcionário, se os seus colaboradores não consomem os seus produtos, quem dirá os seus clientes? Então, a gente tem que ter uma cultura forte de todo o processo de mensagem, imagem. A gente trata, às vezes, a foto como um processo do final do ciclo. Né? Ah, bom, eu tenho aqui meu e-commerce, eu tenho uma super tecnologia, eu tenho saque, eu tenho logística. Isso tudo é muito importante, porque a gente tem que ter experiência de compra, a gente tem que ter experiência de entrega, todos os canais são muito importantes, todos esses pilares, né, são muito importantes, mas as pessoas, os processos, eles são muito importantes também. E a imagem e o texto, ele está extremamente ligado a isso. Então, a gente precisa controlar para que tudo isso funcione muito bem. Volta lá no primeiro tema que eu falei, o planejamento. Né? A gente tem que planejar o nosso material. Então, eu vendo sapato. Como é que eu quero comunicar ao meu consumidor? Eu quero dizer que é confortável, ou que ele é moderno, ou que ele é mais elegante, que é para festa. Então, eu tenho que pensar em toda uma história ali e, junto com isso, a construção da imagem, junto com essa história. E aí, muita gente chega para mim e fala assim, Carol, mas eu lido com... eu sou pequeno, eu não tenho dinheiro para fazer material legal. Como é que eu faço? Primeiro, a primeira dica que eu dou é troque custo fixo por variável. Você não precisa ter dentro da tua empresa um estúdio super parrudo, uma mega estrutura se você lança produtos a cada 4 meses. Então, traz uma equipe que faça isso pontualmente, treine um fornecedor, ou você mesmo. É claro que se você é muito pequenininho, muitos optam para fazer dentro de casa, e não tem problema, porque o ótimo é inimigo do bom. Né? A gente pode fazer um material bom dentro de casa e conseguir vender, e a partir do momento que eu for crescendo, eu vou profissionalizando e terceirizando isso. O único perigo desse negócio de fazer dentro de casa é o foco. Porque se eu sou um lojista, eu preciso ter foco nas vendas, analisar minhas métricas, KPIs ali. Então, a dica que eu dou é terceiriza, põe para fora, faz pontualmente, planeja, agrupe sua produção. Se você tem um lançamento muito picado, tente agrupar para você economizar ali um pouco naquele custo, né? E aí você vai melhorando cada vez mais. Pesquisa. Gente, pesquisa, entre nos sites dos seus concorrentes, ou dos seus benchmarks, ou de marcas que você admira. Olhem como eles fazem, como eles se comunicam, que tom de voz que eles dão para o texto, que tipo de comunicação ali. Eu não sei se meu tempo está acabando, eu vou ter que fazer isso para ver a minha tela aqui, gente, eu fico meio atrapalhada. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem, né, gente? É tão esquisito falar sozinha, gente, vocês não estão entendendo. Então, eu quis trazer essas dicas para vocês, né, de como melhorar o meu processo, de como a gente vem do planejamento, da maneira que a gente lida com as pessoas, né? A foto ela é muito importante para que ela traga essas mensagens de jornada do consumidor, do tempo que o consumidor permanece comigo. Então, imagina que eu tenho uma empresa de colchão. De quanto em quanto tempo o meu cliente troca um colchão? A cada 10 anos, 12 anos, 15 anos, leva-se muito tempo. Por isso que eu tenho que me fazer ser lembrado com um bom material visual nas minhas redes sociais, impactar ele em determinados momentos que ele passar e também, obviamente, no meu produto. Um produto bom, bem entregue, um bom serviço. Isso faz com que eu gere ali aquela fidelização do cliente. Então, essas são as dicas que eu dou. Cadastro de produto, todo mundo me pergunta muito sobre tamanho de texto, categorização. É a quantidade de texto que for suficiente para ficar claro para o cliente. Não se apegue a isso. Existem sim regras de SEO,
para algumas ferramentas que um texto muito curto ele tem um problema de indexação. Então, caprichem. A gente tem muito o que falar, mesmo que for um copo, um produto simples, é um copo de vidro. Eu tenho certeza que a gente tem o que falar sobre esse produto. Então, sempre vão atrás de pesquisar, de olhar, de cuidado com o nome que você dá ao produto, para que fique entendível no mobile também. Então, eu trouxe todas essas dicas aqui, espero que seja proveitoso para vocês. Eu ainda estou preocupado com o tempo, porque eu vi que eu já passei 3 minutos. Deixa eu ver aqui com os meus amigos, né? Eu tenho mais coisas para contar para vocês. Tá tudo bem aí, pessoal? Olá, pessoal. Olá, Eu Carol. tenho mais Você me tempo? ouve? Escuto. Tudo bem? Que prazer falar com Tudo você bem? agora aqui nessa telinha aqui, num evento. Eu aqui do Paraná e você em São Paulo. Né? A Ai, gente que delícia, que geralmente bom dar um conversa. abraço. Um abraço, sinta-se também abraçada aqui, Carol. Carol, vou te fazer uma pergunta relacionada à sua Claro. palestra. Depois eu queria bater Vocês um papo. conseguiram ver? Deu certo o PowerPoint? Aí fiquei meio aflita. Deu certo? Ótimo. Inclusive, Ah, está que bom. muito, ó, tá sendo muito elogiada aí as Obrigada. qualidades das suas imagens aí do vídeo. Incrível, incrível. Ah, que bom. Obrigado. Carol, a gente vai conversar um pouquinho depois. Eu quero fazer uma pergunta para você, mas depois eu queria a gente conversar, fazer um bate-papo sobre mulheres no e-commerce. Chamar essa Ótimo. mulherada aí e dar uma agitada. Mas antes Sim, disso, além, né, de trabalhar como estrategista de marketing e negócios, eu também sou seller, eu também sou vendedora, né? sim. E me surgiu aqui, vendo a sua fala, primeiro a gente sabe, né, pré-requisito do cadastro, né? E ele começa, primeiro, tendo muita atenção no seu estoque. A gente Uhum. trabalha lá na Ania com peças muito pequenas, né? Tem uma particularidade também na captura da foto, no cuidado da descrição. Você podia falar assim, por categorias, qual que é a dificuldade, o que o lojista tem que ficar muito atento no momento de pensar numa imagem bacana para expor seu produto, afinal de contas, essa é a vitrine, a gente, né? Então precisa, além de trazer as pessoas para o tráfego, né? Quando ele chegar lá, a gente precisa ter uma imagem compatível com o que a gente prometeu. Então, qual que seria a Sim. dica por categoria? De repente também moda tem uma particularidade diferente de outras categorias. Eu acho que assim, é muito difícil a gente falar uma regra por categoria, porque até dentro das categorias a gente tem realidades diferentes. Eu acho que se a gente usar a proposta de empatia, a gente consegue ter Uhum. uma ideia do que fazer. Então, por exemplo, né, moda. Moda eu preciso humanizar. Isso é fato. Eu preciso colocar que as pessoas vistam as minhas roupas, que eu faça Tem, foto nos modelos. tem essa questão também na foto do produto e foto de uso. Qual que é a diferença? Na moda tem muito isso, né? Caimento, esse tipo de coisa. Isso está caindo, essa falta do produto em si está caindo por terra. Eu acho Uhum, que é muito material, acaba ficando muito caro. Então, por que não vamos direto à falta de uso? Tá? Então, uhum. o modelo usando a peça, não precisa, ele substitui completamente o steel. O que é uma evolução do material hoje é o vídeo. Mas o vídeo ainda acaba sendo caro e poucas empresas. Você pode olhar no e-commerce brasileiro, pouquíssimas empresas têm vídeo, porque infelizmente ele não é um material muito acessível ainda. Então, por exemplo, minha dica por categoria é assim: que nem eu falei do automotivo. Um cara Uhum. que tem um automotivo que vende 3, 4 mil produtos, ele não pode gastar uma fortuna com foto. Então, ele tem que trabalhar mais na descrição e ter uma foto mais simplificada. Há uma pessoa que trabalha com moda, ela tem que elaborar bem nos dois caminhos. Uma pessoa que trabalha com papelaria, nos dois caminhos. Então, você vai equilibrando ali, pegue a sua energia e gaste naquela categoria que é mais relevante, que é mais difícil de vender. Geralmente, a gente trabalha mais a nossa curva A, B, na verdade a gente deveria caprichar naqueles que não vendem, o long tail ali, você entendeu? Porque aqueles não estão saindo. Então, use os números ao seu favor e entenda o perfil do consumidor. Um exemplo que eu gosto muito de dar, Pan, assim, quando você entra no mercado, você sabe exatamente onde estão as coisas. Você sabe que no fundo é bebida, depois vem farináceos, depois vem higiene, depois vem pão e etc. E feira.
as pessoas que se comunicam com a sua loja, elas têm que ter essa clareza como se elas fossem no mercado. Então, se eu vendo roupa, como que eu me comunico? Se eu vendo papelaria, perfumaria. Então, é fazer esse estudo. Às vezes a gente tem uma categorização ali dentro do nosso RP e acha que aquilo serve para tudo. E não é. A gente tem que olhar pensando numa loja física. A gente gasta, às vezes, fortunas com um arquiteto numa loja física, pensando ali na dinâmica, nas gôndolas. O mesmo tem que ser pensado para o e-commerce. Então, eu não tenho muito mais categoria. Fazer a lição de casa do UX. Nós tivemos aqui uma pergunta também do Marcos Cusatis. Como construir uma boa identidade visual para o site? Porque você falou ali da questão de desenhar essa jornada do consumidor dentro de um espaço físico e dessa importância também a gente levar estudo dessa jornada, do olhar, da gente direcionar o consumidor dentro do site. Então, como ter um bom visual, assim como a sua apresentação aqui hoje? Isso, na verdade, é mais fácil do que numa loja física, porque no online você consegue medir tudo, aonde as pessoas clicam, aonde elas deixam de clicar. Então, se você coloca um elemento novo ali no site, rapidamente você consegue descobrir se ele foi bom ou se ele foi um estorvo. Né? Então, primeiro assim, olhem os números, olhem as ferramentas, testem. Mas eu acho que assim, menos é mais. Quanto mais clean o site, mais claro, direcionado à mensagem que você quer passar, direcionado ao seu público. Por exemplo, se você trabalha com um público idoso, a sua fonte tem que ser grande. Você entendeu? Você tem esse tipo de cuidado. Não é difícil, claro que tem planejamento, mas se você se coloca naquele momento ali, peraí, eu quero comprar isso aqui. Esses dias eu entrei numa loja, eu queria comprar um anel. E eu não tinha noção de tamanho do meu dedo. Eu achei que faltou ali um explicativo. Como que eu posso medir meu dedo para saber o meu tamanho? Eu saí, eu abandonei, porque eu não tinha conhecimento suficiente para comprar aquele produto. Então, você sempre tem que pensar assim, se eu fosse comprar. A dica que eu dou claro, tem muito material hoje para falar de usabilidade, né? Tem muita agência fera aí no mercado para falar de usabilidade, mas a sua identidade visual tem a ver com a sua categorização de produtos. Então, o que você tem de informações e para abastecer para que aquele site funcione, né? Filtros, atributos, textos, isso é um enriquecimento constante. É um conjunto, se você não consegue fazer logo de largada, não consigo de largada. Então, vai incrementando aos poucos, vai ouvindo, escuta o teu saque, porque o consumidor ele vai falar o que está faltando, o que ele não entendeu, por que ele trocou, a cor estava diferente, o tamanho não serviu. Então, esses são pontos a serem que você vai implementando em toda a usabilidade do site e no material visual também. Sim, e a palavra que você usou aí é o sentimento do que a gente vai falar agora do movimento Mulheres no E-Commerce. Você usou a palavra empatia. Então, se colocar no lugar do consumidor, né? Fazer esse dever de casa antes, porque lead, consumidor, antes de qualquer coisa, é gente, é uma pessoa que está ali, né? Então, foi pensando nisso, né, que surgiu Mulheres no E-Commerce com empatia. Carol Moreno, que é a fundadora também, eu estou falando com a Carol Soares aqui, mas a fundadora também é xará da Carol Moreno. Eu queria que você falasse um pouco, vamos usar um pedacinho aí do nosso tempo para você falar um pouco sobre Mulheres no E-Commerce, chamar essa mulherada para contribuir com conteúdo, networking, fazer parte dessa rede aí que está se consolidando cada vez mais. Não, é incrível. Primeiro, assim, agradecer o espaço que o evento abriu para Mulheres do E-Commerce, porque a partir do momento que a cadeia de fornecedores, executivos entendem a importância do movimento, a gente consegue devagarinho traçando uma construção. Mulheres do E-Commerce, a Pamela já falou durante o dia algumas vezes dele, mas é um movimento sem fins lucrativos para trazer o empoderamento feminino e a sororidade e networking, porque a gente precisa, a mulher, ela não tem hoje o mesmo lugar de fala que o homem. Essa é a grande verdade. Então, em vários aspectos, domésticos, profissionais, mas o nosso lugar de fala como mulheres do e-commerce é trazer essa mulher para o jogo dos negócios, de uma maneira igualitária, né? A gente não quer ser mais do que os homens, nem menos. A gente quer dividir os mesmos espaços. Então, a gente luta para que mulheres palestrem, para que mulheres tenham espaço, para que mulheres façam negócio. Então, nós temos 16 mil mulheres hoje, integrantes da comunidade, que trocam conhecimento, trocam conteúdo e se fortalecem
para que a gente possa atingir uma igualdade humana ali, como falando, é horrível falar que mulher é minoria, porque nós não somos Não, não minoria, somos. mas a gente precisa que igualizar isso. Então, por exemplo, eu sou empresária, eu tenho uma empresa e eu sou voluntária do Mulheres do E-Commerce, eu faço parte do Mulheres do E-Commerce há algum tempo, e aí hoje eu sou diretora executiva voluntária do projeto. E qual o benefício que eu tenho com isso, além da causa social, né? Eu tenho ali o poder de empoderar e ajudar outras mulheres, que é algo incrível, que me engrandece, que me faz muito bem como ser humano, mas como negócio é muito bom. Eu faço lead, eu troco informação, eu troco conhecimento. Os homens fazem isso com maestria. Quantos grupos você tem de homens, de executivos de não sei das quantas, da FEComércio de não sei dos que, eles fazem isso há muitos anos e a gente não. Então hoje a gente vem se fortalecendo. Por que eu não vou ajudar uma empresária, amiga minha, que vende caixa e eu preciso de caixa? Sim. Então essa é a base do Uma projeto. rede. Exatamente, é um fortalecimento. A gente trabalha com homem também, a gente divide espaço com homem, não tem isso, mas esse é o nosso principal objetivo, aí, os nossos impactos. Também sou uma delas aí, com muito orgulho. E para fechar nosso bate-papo aqui, delícia, queria que você deixasse o site do Mulheres E-Commerce para se cadastrar e eu vou chamar mais uma palestra em seguida. Perfeito. Gente, ó, façam parte do projeto. A gente tem um site com muito conteúdo, a gente tem um canal no YouTube e a gente tem um monte de grupo no WhatsApp que é para troca de informações. A gente promove eventos, são uma série de ações durante o ano. Para você ter acesso a isso, siga a gente no Instagram, Mulheres do E-Commerce Oficial. Entrem no site mulheresdoecommerce.com.br, tem lá um participe. Se cadastra, você mulher que está aí no mercado de trabalho, ou que está querendo ingressar, ou que está precisando mudar, ou que está num super top, em qualquer nível de mulher. Cadastra. Qualquer nível. Se cadastra e a gente vai Participa com a direcionar você para um grupo para participar e ficar sabendo de todas as informações. Aí a gente conversa muito mais lá, né? Sim, Obrigada, são todos- Carol. Obrigada, Pamela. Obrigada a todos vocês pelo espaço e aproveitem, pessoal, que a tarde está incrível. Tchau, tchau.